Algumas mulheres não querem de jeito nenhum abrir mão da sua liberdade para ser estável em um relacionamento. Mas aí vem a pressão da família, dos amigos, para casar, para ter filho, para ter uma casa. E como lidar com essa exigência da sociedade? Este é o assunto do Multimulheres de hoje. Alguém aqui já sentiu essa pressão de ter que casar? Paulinha, vamos conversar com você. Já. Assim, não, acho que não era uma pressão assim da sociedade, da família, dos amigos. Eu acho que era uma pressão minha mesmo. Porque quando eu conheci o Pedro, meu marido, eu já estava com 27 anos, né? E aí você começa a namorar, e aí tem aquela pressão da idade, né? Você fala, putz, até né, com que idade eu posso ter filho, né? Então eu tenho que casar para curtir um tempo o casamento, para depois poder engravidar. E aí você começa a fazer umas contas, né? E aí quando eu tava com 30 anos, eu acho que eu mesma fiz essa pressão na minha cabeça, assim. E acabei casando com 31, no fim das contas deu tudo certo, gente. Mas eu lembro de um episódio que foi muito engraçado. A gente foi, já vou começar contando uma historinha aqui, pode ser? Claro. A gente foi para passar o Réveillon em Florianópolis e eu tava crente que ele ia me pedir em casamento lá. E eu criei toda uma expectativa na minha cabeça. E aí, só que a gente não tinha nada programado para a noite do Réveillon. E aí, chegou no dia, o que a gente vai fazer? Não, nada demais. Em cima da hora lá a gente conseguiu um convite para uma festa, enfim, a gente foi, não aconteceu nada. Gente, na festa eu comecei a beber. A expectativa. E na hora que a gente voltou pra casa depois, nossa, aí eu chorei. Eu falei, nossa, eu achei que você fosse pedir em casamento. Então você sempre teve esse sonho de casar. Sempre, o que ele falou? Sempre. Ele falou, não, amor, eu nem lembro. Não, não agora, daqui a pouco. Calma, devagar. Enfim, depois assim, deu tudo certo. Acho que uns 4, 5 meses depois a gente acabou ficando noivo. Mas eu tinha o sonho de casar, né? Eu acho que a gente já cresce com essa coisa na cabeça. Gente, começa brincando de casinha, E parece na que, verdade. parece que é uma não, pressão, né? na Você realidade, casa, assim, depois quando você casa, depois quando quando vem vai o primeiro filho, o segundo. Bom, no teu caso veio o terceiro. Eles me perguntaram quando viu o Web um quarto. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu sou um pouco diferente. Eu, na realidade, achei que eu nunca fosse casar. Porque eu sempre ouvi do meu pai, ele falava assim comigo, você vai ser alguém na vida. Tem que estudar para ser alguém na vida. Então, eu sempre imaginei assim, ser alguém na vida, mas assim, não tinha vontade de casar. Aí, ok, até que eu conheci meu marido, né? Eu sempre namorei e tal, mas eu falava, não vou casar. E aí, conheci meu marido, mas assim, aí estudei bastante e tal, porque médico estuda bastante, médico né? E estuda não pensa em bastante. casar tão cedo. Eu conheci meu marido com 27 anos, eu estava fazendo residência, e aí namorei, mas eu falei assim, não vou casar. Mas eu sempre tive sonho de ser mãe. Eu falava, putz, eu acho, tudo bem, cada um acha uma coisa, mas eu acho, no meu modo de pensar, uma injustiça colocar um filho no mundo e criar sozinho. Eu acho que se você tem um companheiro ali, é muito melhor para a criança e mais fácil. É lógico se o casamento for funcional. E aí, aí namoramos 5 anos. E aí... Nossa, você casou mais tarde que eu, então. Namoramos, eu casei com 31 também. 31 também. Aí até que ele me pediu em casamento. Eu falei, ai gente, e agora? Gente, fiz 2 anos de terapia para casar. Não acredito, tipo, Juro pra se pra convencer você, que tinha que casar. A Ana é outro eu não vou oposto. casar. Aí ele falava, não, aí, fiz 2 anos, e aí, resolvi umas questões que eu tinha internas, cada um tem suas questões. E aí eu aceitei, falei, não, vamos casar. E tá até hoje. O Marisol, pra você teve essa cobrança ou você nunca pensou em realmente, um dia com sonho em casar de noiva, essas coisas? Não, eu acho que toda mulher tem aquele sonho do casar, daquele momento do vestido de noiva, mas eu nunca tive a pressão. Mas eu venho de uma geração que sofreu essa pressão. Sim. Eu fui criada para ser esposa, para ser mãe, aprendi o crochê, corte e costura, toda a parte de alimentação, culinária, né? Aquela criação de... Né? E meu pai sempre falou também, o que eu vou deixar para você é o estudo, minha filha. Estude, sempre falou isso. Mas, por família, sempre veio aquela criação nossa de ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. E é isso que eu observei na minha família, na minha avó, na minha mãe e nas minhas tias. Mas a minha família nunca me pressionou. Mas eu observava a pressão nos amigos. Olha, é impressionante como é que se criava na minha época. Eu sou de 69, então como é que foi essa criação? Você entrou na faculdade, então você estudava, terminou, você tinha que casar. Esse era o sonho, o objetivo de muitas amigas minhas, de muitas. Então, eu nunca tive essa pressão.
Agora, E por coincidência, Lúlia, conheci meu marido quando eu estava fazendo faculdade. Quando terminei a faculdade, nós noivamos e casamos. E as amigas que tinham esse objetivo, casei com 24 anos. Nossa, então, me formei Quantos em um anos, mês pessoal? com 24. Nossa, casou super nova. Então, assim, Super me nova, formei, eu entrei na faculdade, assim, me formei e logo em seguida noivei e casei. Mas não foi nada aquele plano como eu via nas minhas amigas, né? Que tinha que ter um namorado, que tinha que ter um noivado, que o rapaz tinha que ajoelhar e pedir em casamento. Esse nunca foi o meu sonho. Né? Agora é impressionante, meninas, como a sociedade, de alguma forma, cobra as pessoas que não casaram. Sim. E que tá tudo bem também. E é uma opção que a gente deve respeitar, né? Só que de alguma forma cai naquele... a pessoa deve ter algum problema. Deve ser uma pessoa difícil, e não né? não tem nada a ver. Eu acho que essa cobrança deveria ser muito menor do que é, não é? O que você acha? Eu acho exatamente isso que você falou. Eu acho que cada um é cada um tem um sonho, né? E a gente tem que respeitar o sonho do outro. E também, às vezes, assim, a pessoa não encontrou aquela pessoa. Vai casar porque só está sendo cobrado isso? Não, eu tenho um ditado que eu acho muito sério. Melhor só do que mal acompanhado, não é mesmo? Com certeza. Então, se você não achou uma pessoa legal, que pensa como você, que tem objetivos que você admira a pessoa, eu acho que não tem por que casar. Mas eu casar acho é para que... acrescentar, não para diminuir. Não, eu acho que não se acrescenta. Sim, com certeza, mas eu acho que mais do que a cobrança da sociedade é a cobrança da própria pessoa. Eu vejo, às vezes, por algumas amigas minhas. E acho que isso acontece normalmente aí nessa faixa dos 30 anos, né? Então, você vai chegando perto dos 30, se você estiver solteira, parece que aquilo já começa ali a maquinar na sua cabeça, entendeu? Gente, eu vejo amigas minhas de 24 anos já se preocupando. Elas às vezes brincam comigo e falam, você já zerou na vida, já casou e teve filho. Eu falei, como assim isso é zerar a vida? Nossa, de alguma forma né? Ai, mas olha, eu vou te falar, eu nunca tive esse sonho de casar. Achei que eu nunca fosse casar na vida. Eu também. E muito mais ter filhos. Não, eu era a pessoa do mundo, sabe? Eu nunca me via, tipo, do lar, né? Tipo, ficar em casa e cuidando. Também não sou do lar, mas... Alexandre sabe disso. Mas... Também não. Enfim, a vida surpreende a gente, né? A gente tem que estar aberto às oportunidades que aparecem, de repente aquela pessoa está do seu lado, você nem sabe aí, né? É verdade. Mas eu volto a dizer, às vezes as pessoas criam expectativas, falsas expectativas, do ciclo onde ela está, das pessoas com que ela convive. E, Paula, isso é verdadeiro. Tem muitas meninas que eu conheço que têm um futuro pela frente, a nível de carreira e tudo, e criam a expectativa, não, eu preciso casar. Aí eu falo, mas por que você precisa casar, sabe? Nossa, eu não arrumei o par ideal. Filho, o par ideal não é assim, ele vai aparecer, quando aparecer, aconteceu. Né? Então, eu acho que cria muita expectativa, e essas expectativas geram futuras frustrações no relacionamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Meninas, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. E você, não saia daí. Voltamos com Multimulheres e o assunto de hoje é cobrança para casar. Você é cobrado por isso? Meninas, Marisol, conta pra mim. Olha, Luli, eu conheço várias pessoas que optaram por um relacionamento aberto. Pera lá, vamos explicar o que é um relacionamento aberto. Não é nada de troca de casais, etc, nada disso. É ela na casa dela, ele na casa dele. Muito legal. E optaram também por não ter filhos. E são pessoas felizes, bem resolvidas, que resolveram estudar, se dedicar à carreira, mas tem um relacionamento legal, um relacionamento de respeito, de amor e de carinho. Então, eu acho que as coisas estão mudando. E quando eu falo nessas pessoas, não é de 25, não, estou falando de pessoas de 35, 40 anos. Eu tenho um conhecido que tem 57 anos, é solteiro, tem um apartamento dele, e ele fala, e conversando comigo, ele fala, Marisol, eu ainda não achei a minha parceira ideal. E não estou falando a de 30, quero a de 55, mas eu quero aquela mulher que entenda que eu preciso da minha privacidade. Olha como é que as coisas estão mudando, gente. Né? Na realidade, as pessoas são diferentes. Então, não é todo mundo que se encaixa no mesmo molde, nós somos diferentes. Existem vários tipos de moldes respeitáveis, vamos dizer assim, se essa é a palavra certa, mas que não são iguais. Então, esse é um exemplo disso, né? Tem pessoas que precisam do seu espaço, que se sentem invadidas quando estão juntas, muito tempo com as pessoas. Eu acho legal. Curioso porque sempre tem aquela tal da cobrança da sociedade, de alguma forma. Então, o nosso assunto é cobrança para casar. E tem a cobrança para continuar casado também, né? Que as pessoas, às vezes, mantêm um relacionamento
com receio, né, do que os outros vão pensar ou de posso qualquer outra apimentar? razão, pode. Não, na verdade, Deve. às vezes mantém para não dividir os bens. É. Porque É verdade. Não, estou falando que Ou a gente mulher que não conhece trabalha, várias às vezes situações, depende né? financeiramente do marido, também tem a situação que você sair de casa Mas tem muito corriqueira essa postura jurídica. Resolve mesmo. viver, né? Faz a opção por continuar junto para não se dividir o bem de uma vida de 25, 30 anos, 35 anos de casado. E olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei aqui. Homens, invistam no seu Fusca. Né? Investe Adoro naquela esse mulher. conselho da E Marisa. eu falo isso sempre, sabe? Porque quando você tem esse carrinho, esse Fusca maravilhoso, você já sabe os defeitos, você já sabe tudo, você conhece pelo olhar e pelo andar. Gente, não adianta. Olha, trocar a confusão por apimentão. Então, não faça isso que vai te dar indigestão. Você já comeu pimentão verde? Misturou com o vermelho? Você lembra dele o dia inteiro porque fica rotando. Querido e querida. Então, é um negócio... Não é, Luli? Não é verdade? Então, eu penso o seguinte, casar é uma opção. Então, você que está aí nos assistindo, não sinta pressão. E não casar também é uma opção. É uma opção. Tudo é uma Mas opção. se você optou por aquilo, procura conhecer a pessoa, procura ver o que te identifica, o que te conquista, para que você possa ter um relacionamento de amor, de tesão e de respeito, que isso faz com que o relacionamento dê certo, né? Com certeza, muito E respeito, pressão muito não dá amor. certo para nada, né? Verdade. Experimenta por uma calça apertada com pressão, estoura. E é assim que é com a vida. Tudo que é feito na correria e na base do sentimento, na pressão e na cobrança, lá na frente alguma coisa não dá certo. É verdade. Gente, mas uma coisa que eu vejo também é que nas cidades um pouco menores, isso acontece com mais frequência. Hoje, aqui em Londrina, por exemplo, onde a gente está, é mais comum esse bafafá, é mais comum essa pressão. As meninas parecem que estão sempre desesperadas procurando. Você vai para São Paulo, é muito Mas mais em Londrina comum. tem que estar mesmo, porque não tem muita opção. É difícil arrumar gente aqui, né? Mas você vai para São Tem Paulo, é muita super opção que comum as pessoas mais velhas, entendeu? Você tem os bares lá, né? Não necessariamente você vai para balada, mas os bares onde pessoas de 35, 40 anos estão solteiras, estão super bem resolvidas e ninguém está desesperado para casar, tá todo mundo focado na profissão, né? E também tem uma outra coisa, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais exigente, né? Uma coisa é você procurar alguém para casar quando está com 24, outra coisa é quando você tem 35, Verdade. né? Você já está acostumada, de repente você já mora sozinho, né? Na maioria dos casos, você já tem ali suas coisinhas, né? As suas manias, né? E aí às vezes acaba ficando mais difícil. Mas outra coisa que eu ia falar, achei sensacional que você falou dos casamentos, né? Abertos. E às vezes eu brinco com o meu marido que se a gente se separasse, Deus me livre, espero que não aconteça, eu não iria casar de novo, não. Eu iria só ter um relacionamento assim. Não que eu ache difícil ser casado, eu amo ser casado, mas é aquilo que eu falei, a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo nossas manias, né? É mesmo, e porque esses às vezes, casamentos funcionam vamos super supor bem. que não dê certo um casamento, essa pessoa, você vai começar a namorar com outra pessoa e a pessoa, teu ex-marido também, e tem filhos, então aí não confunde cada filho na sua casa. Eu acho bacana esse relacionamento aberto, né, nesse sentido. É uma opção bacana quando é uma decisão dos dois e os dois entendem uma decisão isso, madura, né? E respeitam, né? Existe o respeito, existe aquela colaboração de viver em casal desta maneira. Agora, gente, eu vou voltar ali. Paulinha, você falou uma coisa que me fez refletir aqui. Querida, eu tenho 30 anos de casada, se fosse para voltar lá atrás, eu faria tudo de novo. De verdade. Seria o mesmo homem, Sim, a mesma eu também. maneira. Olha, eu faria tudo de novo. E eu não me vejo assim, que Deus continue abençoando, sem o meu marido, cara. Não. Eu levo ele como meu parceiro, sabe? E eu não, de verdade, sabe, Lula, é um relacionamento tão gostoso, mas porque eu acho que foi uma opção, né? Eu escolhi esse homem me escolheu como esposa. Então... Faz 30 anos que você está casada? anos, 30? 30 E qual que é o anos. segredo que você pode compartilhar de dar certo tanto tempo? Começa por não ser pressionada. Lugar de mulher é onde ela quiser, no sentimento e na profissão. Gostei. E é verdade. Muito né? respeito, né? Olha só. Muito Então, assim, respeito. meu marido sempre respeitou as minhas decisões, nós sempre conversamos muito. Vou dizer que sempre foi mil maravilhas, jamais, sem briga, claro. Mas depois tem muito beijo, tem muita conversa e tem muito me desculpa. Se eu errei, eu peço perdão e falo, nossa, errei, não é por aí. E eu acho que isso é muito importante. E eu sempre falei, meninas, e falo, numa briga ninguém ganha, ninguém vence. Né? E quando os dois estão nervosos, tem que deixar para o dia seguinte, aprender a respirar e conversar no dia seguinte. Mas pressão, nada com pressão é legal.
tá? Mas Então, isso olha é... a diferença, eu já ouvi meninas falarem que elas prefeririam casar e divorciar do que não casar. Como se elas, de alguma maneira, já tivessem cumprido o papel delas na sociedade. Que é mais bonito falar sou divorciada do que sou solteira. Olha que absurdo, né? Mas eu acho que isso é falta de maturidade. Quando você vai ficando mais maduro, Mas você também pensa tem um diferente. preconceito que a Paula está falando. Eu, pelo menos, eu vejo isso, que existe um preconceito entre você ser solteirona e entre você casar, não deu certo, você Mas para. eu já ouvi até de tipo, pessoas ter outro divorciadas status. que falam isso, que se sentem muito preconceito por serem divorciadas. Divorciada também, e é até verdade. amigas que se afastam por conta Mas disso. você vê como a Mas sociedade vai cobrando sim, em todos os aspectos. então, É ter Ou filho, seja, é tudo. Você tem que saber quem você é, lutar pelos seus objetivos e fazer boas escolhas. Independente do que as pessoas pensam, porque as pessoas vão te pressionar de uma forma ou de outra. Então você tem que primeiro investir em você, saber o que você quer e correr atrás dos sonhos. Não é Ah, é mesmo? verdade, concordo. E sabe, Paulo, eu vou te dizer que nem essa pessoa que te disse em relação a prefiro casar e me separar, eu vou dizer o seguinte, ex é ex e sempre vai ser ex. Então, se você passou por um casamento e separou, querida, bola pra frente, e ele também, bola pra frente. Porque eu tive uma oportunidade de estar com uma pessoa que separou recentemente, e ela só falava assim, porque o meu ex, eu virei pra ela, querida, já foi, tchau, ele não tem mais nada de meu. Já foi. Ele é ex. Então não é mais o meu ex, porque de seu ele não tem nada, já está com outra. Braço, querida. Meninas, nosso tempo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado desse Multimulheres e a gente tem um encontro na próxima semana. Até lá. Tchau.